Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E a nossa aula de hoje é sobre urbanização e metropolização. Eu trouxe aqui para a gente uma notícia, essa notícia é de 2018, mas ela foi editada em 2020, tá? Ano passado. Moradores da Rocinha sofrem com valas de esgoto a céu aberto há mais de 50 anos. E o que a gente consegue observar nessa imagem? Né, gente? A gente consegue observar que a encanação cai ali nessa vala, então provavelmente o cheiro deve ser terrível, né? Provavelmente tem muitos insetos ali, provavelmente aparecem bastante ratos, e ali a população está sujeita, né, a pegar várias doenças, a contrair várias doenças nesse ambiente, e a gente vê uma negligenciação, né, uma negligência por parte do poder público em olhar para essas pessoas, né, olhar para essa situação. Aqui nós estamos falando da Rocinha, mas existem muitos outros lugares no Rio de Janeiro e em outros estados, né, que sofrem com esse mesmo tipo de situação, ou até mesmo pior, tá? E daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê muitas vezes isso acontece. Vamos lá. O surgimento das cidades. As primeiras cidades surgiram cerca de 3.500 anos antes de Cristo. A gente sabe, né, que o campo, a vida no campo, ela aconteceu primeiramente assim, né? Depois as pessoas passaram a viver nas cidades. O processo de urbanização moderna teve início no século XIX, na Europa, como consequência da Revolução Industrial. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? Onde foi criando as fábricas, as indústrias, as pessoas foram procurando emprego e aí foram construindo suas casas e foram surgindo padarias, outros comércios, o asfaltamento, enfim. Isso como grande consequência da Revolução Industrial, tá? Diferenciação entre o campo e a cidade. O meio urbano ele passa a ser a sede das indústrias e dos serviços, enquanto o meio rural ele é o fornecedor de alimentos e de matéria-prima. E também passa a existir, gente, uma hierarquia entre as cidades. As cidades menores, elas passam a depender, né, em parte das cidades maiores. Agora, o que é cidade? Cidade é o ambiente construído pelo homem que ocupa a porção do espaço no território. Está vinculada ao campo e é caracterizada por uma organização interna, onde estão presentes hospitais, escolas, bairros, arruamentos, lojas, espaços para indústria e etc. Tá? Então, isso é a cidade, é o espaço construído pelo homem que vai ocupar um espaço no território. As diferentes definições que existem para a cidade dificultam o entendimento de se determinado lugar é cidade ou não. Por exemplo, existe o critério demográfico quantitativo e o político administrativo. Como assim? Em muitos países, a definição de cidade vai ser diferente. Se usa o critério demográfico quantitativo, ou seja, só a partir de determinado número de pessoas é que ali é considerado uma cidade. E aí, por exemplo, a Espanha tem que ter pelo menos 10 mil pessoas. Tem outros países que tem que ter pelo menos 2.000 pessoas, 1.000 pessoas para ser considerado cidade, tá? E isso, nessa diferença entre os países, vai dificultar a gente saber quem é que mora no campo, quem é que mora na cidade. Porque em cada país, as pessoas veem isso de modos diferentes. Né? Existe também o critério político-administrativo, que é o caso do Brasil. Onde tem uma sede que administra determinado lugar, ali é uma cidade. Tá? E aí no Brasil nós vamos ter cidades com menos de 800 pessoas, como é o caso da Serra da Saudade. Tá? Tem pouquinha gente. Por quê? Porque não usa o critério demográfico quantitativo, tá? E sim o político-administrativo. A Revolução Industrial inaugurou o processo em que a produção econômica se deslocou do campo para a cidade. A indústria passou a ser a fonte de acumulação do capital, tá? Isso teve início na Revolução Industrial, onde a indústria agora é que produz a grande riqueza. À medida que o capitalismo avançou sobre as áreas rurais, elas foram sendo inseridas à economia urbana e industrial de uma forma dependente. Por que de uma forma dependente? Porque é a cidade que vai dizer o que é que o campo vai produzir, né, como vai produzir e as condições financeiras, né, usando os critérios financeiros.
Então, no campo, ele passa a ser dependente da cidade, porque é a cidade que vai ditar como é que vai ser, tá bom? A produção no campo, de acordo com as suas necessidades. Agora, o que é urbanização? É o aumento da população urbana em relação à rural, tá? Então, a partir do momento que o número de pessoas vivendo na cidade ultrapassa o número de pessoas vivendo no campo, está acontecendo a urbanização, que vai trazer várias consequências, né? Como eu já falei, vai fazer com que haja construção de casas, asfaltamento, criação de escolas, enfim. A urbanização está ligada ao processo de industrialização, já falamos isso, que teve início no século XVIII, tá? Na Europa e nos Estados Unidos, a segunda metade do século XIX foi de rápida urbanização. Então, aqui a gente consegue ver uma diferença, né? Enquanto na Europa e nos Estados Unidos esse processo aconteceu, no século XIX, nos países ditos subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, México, Índia, enfim, a gente vai ver esse processo acontecendo agora no século XX, tá? No século passado, que foi um período também rápido e intenso de urbanização, tá? Aqui na América Latina, em outros países subdesenvolvidos e no Brasil. Os países subdesenvolvidos apresentam uma industrialização pouco expressiva, mas um processo acelerado de urbanização. Isso traz algumas consequências, como criminalidade, subemprego, subhabitação, mendicância e etc. Né? Acontece a mecanização do campo no século passado. Muitas pessoas, né, vão migrar para as cidades, não só por isso, mas também por causa disso. E aí, muitas vezes, o setor secundário e terciário, que nós também já falamos sobre isso, não vai conseguir abraçar, né, todas essas pessoas que vão para a cidade. E aí essas pessoas vão ficar desempregadas, essas pessoas não vão ter onde morar, e aí muitas vão morar na rua, muitas vão morar de favor, muitas vão virar camelô, vão vender coisas no metrô, porque não tem um trabalho de carteira assinada, não tem um emprego fixo. A taxa de criminalidade aumenta, porque aí muitas pessoas vão passar a assaltar, enfim. Isso tudo por quê? Porque foi um processo muito rápido, não teve um planejamento para receber essas pessoas do campo para a cidade. O povo veio, e aí nós temos essas diversas consequências por conta desse rápido processo, tá? Desse processo acelerado de urbanização. A falta de saneamento básico também, porque não tinha o preparo para receber essas pessoas. Nós temos pessoas que vivem em condições de deslizamento, enfim, por conta dessa falta de planejamento. A macro-região mais urbanizada do mundo é a América Latina, tá? Com destaque para o Uruguai, Argentina e Venezuela. Macro-região do mundo, que a gente consegue ver que as pessoas vivem mais nas cidades do que nos campos. No caso dos países desenvolvidos, os lugares mais urbanizados os Estados Unidos e o noroeste da Europa, tá? Ali onde fica a Grã-Bretanha. Metrópole, gente. O que é metrópole? Eu coloquei aí a imagem da cidade de São Paulo, tá? Que aí a gente consegue ver, né? Quando a gente fala de metrópole, a gente pensa geralmente na cidade de São Paulo. A cidade do Rio de Janeiro também é uma metrópole, mas geralmente São Paulo é muito marcado. O dicionário, gente, o novo dicionário Aurélio vai dizer que metrópole é a cidade principal que exerce influência funcional, econômica e social sobre outras cidades menores, tá bom? Seja nos níveis regional, nacional ou mundial. Já o IBGE vai dizer que mais que um grande aglomerado urbano, é a principal cidade de um país ou são cidades com população superior a 1 milhão de habitantes, tá? Então, segundo o IBGE, passou de 1 milhão de habitantes, é uma metrópole. Então, nós temos aí São Paulo, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, nós temos São Gonçalo e outras metrópoles no Brasil, tá bom? E não é só um aglomerado urbano, é uma cidade importante, onde se toma decisões. As metrópoles contemporâneas se tornam centro de formação de decisões a nível mundial, tá? E aí a gente conhece, né, algumas bem famosas, como é o caso de Nova York, Londres, Pequim, Tóquio, São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, tá? São metrópoles muito importantes de tomada de decisão para o mundo. O crescimento dessas cidades ocasionou o fenômeno de conurbação. O que é a conurbação? É o encontro entre duas ou mais cidades, a ponto de a gente não conseguir mais ver
aonde termina essa e onde começa essa, porque já está tão interligado que às vezes é difícil distinguir, tá? Então, conurbação é o encontro de duas ou mais cidades. Quando duas ou mais regiões metropolitanas se aglutinam, interligadas por eixos ferroviários, hidroviários, rodoviários, chamamos de megalópole, tá? Então, juntou duas metrópoles, nós temos uma megalópole. No caso do Rio e São Paulo, não são cidades que estão uma do lado da outra, mas existem pontes aéreas, né, que as pessoas chegam, vêm de São Paulo para o Rio, vai do Rio para São Paulo, enfim, chegam muito rápido. Então, entende-se que aí se forma uma megalópole, tá? Segregação espacial. O que é segregação espacial? Aqui eu coloquei duas imagens de uma mesma cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro. Na primeira imagem nós temos o bairro de Acari, tá? E na segunda a gente tem o bairro de Copacabana, né? Bem famoso. Então a gente vê, né, duas faces de uma mesma cidade. Além da divisão da cidade por setores comerciais, lazer, financeiros, entre outros, a cidade é dividida também por bairros de classe alta, média e baixa, devido a vários fatores, né? Que fatores são esses? Transporte funcionando bem, né? Segurança, próximos de comércio, de indústria, de escolas. Então, os bairros que são valorizados, né, vamos dizer assim, tem mais segurança, tem uma aparência mais bonita, tem asfalto, esses bairros eles vão ser bem mais caros, né, para poder morar. E aí as pessoas que não têm dinheiro, elas vão para outros lugares que não são muito valorizados, que infelizmente não são muito seguros, com risco de deslizamento, lugares onde tem enchente, vão se juntar em favelas. Isso por quê? Por conta do baixo poder aquisitivo, que faz com que as pessoas tenham de sair, né, desses lugares valorizados e morem em outros lugares. Dependendo do país, os bairros residenciais se localizam em lugares diferentes, como é o caso da Europa, Estados Unidos e dos países subdesenvolvidos. Por exemplo, o Brasil. Como assim? No caso dos Estados Unidos, a população de classe alta mora geralmente nos subúrbios. A gente pensa, nossa, que coisa estranha, né? Por quê? Porque ali na zona central, né, nas zonas centrais, foi desvalorizado durante algum tempo por conta de engarrafamento, da criminalidade. Enfim, quem é que vai ocupar esses lugares? Os negros, os imigrantes latinos e outras minorias. E aí essa população com a classe alta, né, vai procurar os subúrbios, que vai receber investimento do governo e vai virar um lugar melhor, né, para essas pessoas viverem. No caso da Europa, as pessoas com alto poder aquisitivo geralmente vão morar em cidades médias, que são próximas às grandes cidades e são mais seguras, têm uma maior qualidade de vida, melhor qualidade de vida, tá? No caso dos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, o que a gente vê? Os lugares mais bem localizados, né, mais próximos dos centros moram pessoas com alto poder aquisitivo, né, de classe média, de classe alta. E as pessoas pobres vão viver nas periferias, mais distantes do seu emprego, tá? E nos países subdesenvolvidos, muitas vezes o governo começa a investir em determinada área que era desvalorizada, e aí a população desses lugares tende a sair, se sujeitando a viver em áreas violentas, com enchentes, com pouca oferta de trabalho. Por que isso? Né? Acontece a chamada revitalização. E aí vai se investir em iluminação pública, em asfaltamento, em saneamento básico, e essas áreas vão se tornar mais caras, né? O aluguel mais caro, a venda de casa mais cara, e novamente essa população mais pobre tem que sair e procurar outros lugares mais precarizados para viver. Mas por que tem que ser assim? Né? Isso é uma pergunta. Tem mesmo que ser assim? As pessoas pobres têm que viver em lugares precarizados mesmo? Em lugares com má iluminação? Em lugares onde enche? Em lugares com deslizamento de terra? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? E correr atrás dos nossos direitos. Por quê? Porque a Constituição nos garante moradia digna. Isso é uma coisa para a gente pensar. Nas últimas décadas tem ocorrido um processo de revitalização, como eu acabei de falar, de locais antes desvalorizados para atrair investimento privado.
E aí quem ganha com isso, né? A especulação imobiliária, que muitas vezes compram prédios, enfim, terrenos, e aí não se usa esses terrenos esperando valorizar aquele lugar para aumentar o preço. E aí eles ganham e a população pobre tem que se deslocar e procurar outros lugares. Tá, gente? E aí isso nos faz lembrar a notícia que eu coloquei lá no início da aula, né, da Rocinha sofrendo com esgoto ali a céu aberto. Por que isso? Né? Tem que ser assim, como eu falei, é necessário que haja um planejamento, né? Mas voltando aqui para o assunto de segregação espacial, que eu fiz a pergunta, né, o que é segregação espacial? Quando a gente está longe de tudo isso, do nosso trabalho, do lazer, do acesso à cultura, enfim, de qualquer coisa que nos possibilite uma melhor qualidade de vida, nós estamos segregados. Se a gente não tem condição de sair desse lugar e usufruir dessas coisas, nós estamos segregados, tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar. Não é só o muro que segrega. Ah, eu coloquei um muro e você não pode passar. É um valor alto da passagem que nos impossibilita de sair. É um salário baixo que não deixa eu ter acesso a espaços de cultura e lazer, tá? Isso também segrega. Então, nós vivemos, eu falo do Rio de Janeiro porque é onde eu vivo, né? Aqui nós vivemos muita segregação espacial, principalmente nos municípios da Baixada, né? Onde a gente não tem muitos acessos, e aí, para conseguir alguma coisa, né, mais atraente, muitas vezes a gente tem que ir para a capital, para a cidade do Rio, que é distante, tem municípios da Baixada que são mais próximos, outros nem tanto, né, o transporte não ajuda tanto, tem que dar uma volta ao mundo, a passagem é super cara, então muitas vezes nós nos vemos nessa situação de segregação espacial. Vamos às resoluções de questões. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios e economias adjacentes lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas uma das outras. A globalização como reterritorialização. Tá lá no Cadernos da Metrópole, adaptado de 2010. A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltada no texto, explica-se pela, quer saber da maior complexidade que nós estamos vivendo no tempo contemporâneo, nesse tempo de agora, nos espaços urbanos. Explica-se pela expansão de áreas metropolitanas, emancipação de novos municípios, consolidação de domínios jurídicos, articulações de redes multiescalares, redefinição de regiões administrativas. Então, vamos lá. Uma coisa, né? A complexidade... hoje está difícil. A complexidade que nós vivemos atualmente nos espaços urbanos, que o texto está ressaltando, está falando do texto de expansão de áreas metropolitanas? Está falando da emancipação de novos municípios? Está falando da consolidação de domínios jurídicos? Está falando de redefinição de regiões administrativas? Não. O que nós vemos nesse texto é falar de rede. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam, tá, por si próprios, a economias adjacentes lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas, interpermeadas, tá? Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas, uma das outras. Então, o que a gente vê aqui é de articulações, tá? Das redes multiescalares. Então, a resposta correta seria a letra D. Essa é do Enem 2017. A configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica,
concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades, com capacidade de acumulação e produtividade, e os serviços sociais e infraestrutura básica. Então, o que esse trechinho está falando para a gente? Que lá no Distrito Federal, assim como em outras regiões metropolitanas do país, a gente vê um centro dinâmico, um centro desenvolvido, um centro onde tem tudo, tem oportunidade de emprego, tem indústria, tem comércio, e um entorno que não tem quase nada, que concentra a população pobre. Então, do que esse texto está falando? A organização interna do aglomerado urbano descrito é o resultado da ocorrência do processo de expansão vertical? É polarização nacional? É emancipação municipal? É segregação socioespacial ou é desregulamentação comercial? Eu acabei de conversar com vocês, né, que quando a gente vive nesses lugares onde não tem acesso, onde a gente é impedido, de certa forma, de ter esse tipo de acesso, de estar nesses lugares, nós estamos vivendo o quê? Quando nós estamos afastados desse centro, desses acessos. Estamos vivendo o processo de segregação socioespacial, tá? Então, a resposta correta, novamente, é a letra D. E, para terminar, a urbanização dos países subdesenvolvidos constitui um fenômeno marcante da segunda metade do século XX. As características desse fenômeno na América Latina, expressas na paisagem urbana das metrópoles, são decorrentes da... Então, a gente viu, né, que a urbanização na América Latina, no Brasil, foi agora no século XX, tá? E as paisagens urbanas das metrópoles que a gente consegue ver pela América Latina, são decorrentes de quê? Instalação de indústrias de bens de produção nos arredores das pequenas cidades e próximas das fontes de matéria-prima, é isso que a gente vê? Industrialização tardia e modernização das atividades agrícolas, conjugadas à concentração de pessoas nas grandes cidades. C. Aglomeração urbana e do aumento do poder aquisitivo da população, favorecidos pela expansão do capital financeiro na economia. D. Inovação tecnológica e do aumento da produtividade das indústrias de bens de consumo, para suprirem as necessidades da vida urbana. Ou E. Implementação de parque industrial e da regulação, por meio do planejamento governamental de deslocamentos populacionais para as cidades. Vamos lá. As características desse fenômeno de urbanização na América Latina, expressas na paisagem urbana das metrópoles, são decorrentes de quê, gente? Quais são as características que a gente consegue ver aqui no Brasil e na América Latina? É a industrialização tardia, né? Se comparado aos países desenvolvidos, que tiveram sua industrialização bem lá atrás, no século XVIII, a modernização das atividades agrícolas, que aconteceram também no século passado, conjugadas à concentração de pessoas nas grandes cidades, não é essa, gente? As características que a gente consegue ver aqui no Brasil e também na América Latina, a resposta correta, então, seria a letra B, ok? Então é isso, gente, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só me procurar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.